Olá, meu nome é Samuel Perpétuo, sou jornalista pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente faço mestrado em Gestão Integrada do Território na Universidade Vale do Rio Doce, Univale. Esse artigo surgiu primeiramente, dentro de uma demanda da disciplina, de uma das disciplinas que fiz aqui no curso sobre educação, onde eu pude discutir a educação junto com o meu objeto principal do mestrado, da minha pesquisa, que é a ciência cidadã. Então, o artigo intitulado Educação Ambiental e Ciência Cidadã, um ensaio sobre possíveis contribuições recíprocas, ele surgiu com essa possibilidade de discutirmos como a educação ambiental e a ciência cidadã podem trazer contribuições uma para outras. Então, eu inicio o artigo fazendo um passeio histórico sobre a educação ambiental, que ela surgiu, ela começou a se consolidar como um movimento na década de 60, com conferências mundiais que foram marcando essa história do movimento, até que ela se tornou mesmo concretizada e consolidada como um movimento forte nos anos 70, anos 80 e no Brasil na década de 90. Após fazer esse passeio histórico, eu trago a discussão sobre a educação ambiental considerada educação ambiental tradicional e educação ambiental transformadora. Por quê? A educação ambiental tradicional, aquela educação pautada ainda por datas comemorativas, que está presente em movimentos tradicionais de educação, ela é uma educação ainda muito presa dentro desses movimentos. E essa educação ambiental tradicional, ela pode se tornar até um discurso vazio, dependendo da estrutura que ela está inserida. Um exemplo, as escolas comemoram o Dia da Árvore em setembro, no dia 21 de setembro, mas se a escola só se preocupar com a educação ambiental uma vez por ano, se no dia 21 ela vai lá, leva os seus alunos para plantar uma árvore, mas se no dia seguinte os alunos não vão lá, não tem aquele cuidado, não tem, como se diz, esse engajamento, ela acaba se tornando uma educação vazia, porque a educação ambiental precisa ser discutida diariamente por todos os cidadãos e não só em ambientes formais. Então eu faço esse passeio histórico sobre a educação ambiental tradicional até chegar ao que alguns autores chamam de educação ambiental transformadora, que é uma educação ambiental pautada na ideologia e na filosofia de Paulo Freire, que tem como objetivo mesmo ser uma educação mais crítica, onde ela tem como objetivo emancipar o sujeito para que ele possa ser capaz de fazer uma leitura da realidade, e principalmente da realidade ambiental, de uma forma crítica, e não só como um sujeito passivo, um sujeito que vê o meio ambiente como algo à parte, um sujeito que vê na educação ambiental apenas como marcas comemorativas, como o Dia da Água, o Dia da Árvore, mas com uma educação ambiental que possa, de fato, emancipar o sujeito e fazer com que ele seja crítico com a situação ambiental mesmo que vivemos. E aí eu trago a ciência cidadã, que é o meu objeto de estudo no mestrado, que a ciência cidadã ela é um movimento que parte do princípio de aproximar o cidadão comum do cientista. A ciência cidadã surge, ela foi cunhada ali nos anos 90, no final da década de 80, início da década de 90. Então, após fazer essa comparação entre a educação ambiental tradicional e a educação ambiental transformadora, eu trago para a discussão a ciência cidadã, que é o meu objeto de estudos na minha dissertação de mestrado. A ciência cidadã é um movimento que tem como principal objetivo, como a alma desse movimento, é a aproximação do cidadão comum com a comunidade científica. O termo ciência cidadã foi cunhado no final da década de 90, no final da década de 80, início da década de 90, pelo britânico Alan Waring e pelo americano Rick Bonney. Ambos cunharam o termo ciência cidadã, mas com duas perspectivas diferentes. Para o britânico, a ciência cidadã era vista de forma como um movimento onde pudesse, de fato, romper com as barreiras da universidade, algo mais democrático, e, de fato, trazer essa aproximação entre comunidade científica e população comum. Na visão do britânico, do Waring,
A ciência cidadã, ela tem esse papel mesmo de democratizar o acesso à ciência, de democratizar a construção do conhecimento científico e de fazer essa aproximação mesmo real, né? Onde o cidadão comum possa contribuir para a ciência de uma forma ativa. Já o americano, o Bonet, ele teve uma visão, ele cunhou de uma maneira diferente o termo ciência cidadã, de uma forma mais pragmática e sistemática, onde o cidadão poderia ser utilizado, vamos dizer assim, pelos cientistas e no processo da construção científica como um colaborador, como um coletor de dados. Então, na visão do americano, a ciência cidadã tinha um papel mais pragmático. Já do britânico, a ciência cidadã como algo mais democrático mesmo, nesse sentido de romper a barreira da universidade e trazer essa aproximação e essa relação mais dialógica entre o cidadão comum e a comunidade científica. Então, esse ensaio teve como objetivo trazer, né, os principais conceitos, né, desses dois movimentos, a ciência cidadã e a educação ambiental, e focando como a ciência cidadã pode trazer uma contribuição para a educação ambiental. Então, nós acreditamos que a ciência cidadã tem o potencial de construir esse processo dialógico entre o cidadão comum e pesquisadores, e isso reflete na educação ambiental como uma possibilidade de construção de diálogo e engajamento entre educadores ambientais e educandos. Então, a ciência cidadã se apresenta como uma possibilidade de desse processo de produção do conhecimento, né, com mudanças nas metodologias utilizadas pelos cientistas para a solução de problemas a partir das contribuições dos cidadãos para o planejamento e investigação de problemas científicos, e o mesmo se aplica para a educação ambiental. Então, né, nós ponderamos alguns desafios, como a demanda de esforços materiais no processo de construção científica, a ciência cidadã, não como uma forma de reduzir custos, embora isso possa acontecer, mas sim como uma forma de ampliar e aprofundar o olhar para os problemas investigados, e esforços objetivos na comunicação entre pesquisadores e cidadãos comuns. Então, por fim, né, nesse artigo, nós consideramos a ciência cidadã como um meio para uma efetiva transformação dos cidadãos envolvidos a partir do diálogo com pesquisadores e do exercício de investigação crítica, sistemática, científica de problemas. Podem ser usadas também como uma das metodologias da educação ambiental no processo de engajamento e de emancipação do sujeito. Então, esse é um resumo simples, né, do trabalho que será publicado aqui no Educom, e quem quiser, né, conhecer esse trabalho de forma mais aprofundada, terá acesso aqui por meio do Congresso. Obrigado, até mais.